Olá, eu sou o professor Márcio Cunha e esse é o nosso curso de VHDL. Hoje eu vou demonstrar o hardware proposto na aula 2 no ambiente de desenvolvimento Quartz Prime da Intel. Então, eu já deixei aqui o nosso ambiente já previamente preparado. Eu criei um projeto chamado Teste Portas Lógicas e esse projeto ele vai ser mapeado no dispositivo da família Ciclone 4 versão E. Mais especificamente, esse dispositivo ele apresenta esse código aqui, o EP4 CE115 F29C7. Então esse dispositivo ele é um FPGA com em torno ali de 114 mil elementos lógicos, e é nessa tecnologia que essa nossa descrição de hardware será mapeada. Ok? Se vocês tiverem aí alguma dúvida sobre a criação do projeto, a escolha da família e dos dispositivos, eu vou deixar um card com a demonstração de uso, a demonstração básica de uso dessa ferramenta, o Quartz Prime, e vocês podem consultar caso surja alguma dúvida, ok? Então, o que eu tenho já previamente pronto? Eu criei aqui um arquivo chamado Portas Lógicas. Nesse arquivo eu criei aqui uma entidade. Essa entidade tem duas portas de entrada, 7 portas de saída de S0 até S6, e todas as portas, sejam de entrada ou sejam de saída, será aqui do tipo bit, que é o único tipo que nós estamos utilizando aí nesse início de curso. Conforme o curso vai evoluindo, outros tipos serão testados também. Ok? Nós temos uma arquitetura que vai definir o comportamento dessa minha entidade chamada portas lógicas, e a descrição de hardware que é feita nessa arquitetura é uma descrição muito simples. Ou seja, eu estou acessando as minhas portas de saída, tá, de S0 até S6, e cada uma dessas portas vai receber um sinal que é resultado da aplicação das diversas portas lógicas que nós conhecemos. Exemplo, o sinal S0 vai ser um sinal invertido aqui do meu sinal A, né, do sinal que está entrando na porta A, porque eu estou aplicando aqui a porta NOT. Outro exemplo, o S5, ele vai ser o que? O resultado de A XOR B. Então nós temos duas portas, ou seja, eu terei dois sinais entrando na porta A e na porta B, e depois da aplicação aqui da XOR, vai ter um resultado que será o que será transmitido aqui para a minha saída S5. Ok? Então essa é a entidade que nós já temos. Ok? Vou deixar aqui no card para vocês também que eu já fiz a simulação dessa entidade chamada portas lógicas lá no VHDL Simio. Se você quiser conferir como que foi essa simulação, então é só acessar aí o vídeo sugerido aqui no card. E eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer a implementação do componente, ou seja, eu vou encapsular essa entidade para ela virar um componente e eu visualizar esse componente num diagrama de blocos. Ok? Como que eu crio um componente? Ou como que eu crio um símbolo para essa entidade? Eu venho aqui no menu File, Create Update, e eu vou aqui em Create Symbol Files for Current File. Então, vou criar um símbolo. Ele vai levar aí um certo tempo para compilar e gerar esse símbolo para mim. Aí está pronto, 100%. Então, nós já temos o símbolo criado. O que eu preciso agora fazer para visualizar esse símbolo? Eu vou criar um diagrama de blocos. Então, eu venho aqui no menu File, New. Eu vou ter aqui nos arquivos de projeto, tá, um diagrama aqui de bloco ou um arquivo esquemático. Ok? Então vai aparecer aqui uma nova tela de edição. Eu vou acessar esse símbolo que eu acabei de criar aqui, por esse símbolo aqui de portas lógicas. Tá? E aí basicamente vem aí as bibliotecas nativas que eu tenho aqui
no diretório raiz da instalação do Quartz Prime. E eu tenho aqui o meu projeto, onde eu já criei aqui um símbolo para portas lógicas, que é a entidade que eu tenho criado. Tá? Então, eu vou colocar aí o símbolo, tá, de portas lógicas, ou seja, eu estou criando uma instância de portas lógicas aqui. Tá? E ao criar essa instância, eu preciso definir aí os meus pinos de entrada e de saída. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, mandar ele gerar aqui os pinos. Então, os pinos já estão gerados, tanto os pinos de entrada como os pinos de saída, ok? Vamos dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor. Então tá aí, ó. Esse aí é o nosso hardware, ok? Então, só relembrando algumas instruções que eu já dei em aulas passadas, é interessante que eu faça esse procedimento de encapsular aí a minha descrição de hardware, virando aí um componente, que eu posso repetir esse componente quantas vezes eu quiser ao longo de uma determinada aplicação, ao longo de um determinado projeto, ok? Já que o conceito de reuso é um conceito forte dentro da descrição de hardware. Então vamos salvar aqui o nosso diagrama de blocos. Esse diagrama de blocos vai ser a minha entidade de alto nível. Então eu já coloco aqui com o mesmo nome que eu dei para o projeto e que nessa ferramenta é assumido que é o nome da entidade de alto nível. Então já podemos salvar. E ao salvar esse diagrama esquemático, a gente já está A gente já está com o ambiente pronto para compilar e verificar se não há nenhum problema no nosso procedimento aqui de criar essa entidade chamada portas lógicas, encapsular ela e demonstrar aqui o uso dela nesse diagrama de bloco, nesse arquivo esquemático, ok? Chamado teste portas lógicas, ok? Então vamos compilar. Já começou aqui o processo de compilação. A área dedicada à compilação ela já foi ativada aqui e a compilação está rolando aqui na etapa de análise e de síntese. Se você esteve na nossa última demonstração dessa ferramenta do Quartz Prime, você percebeu que essa compilação ela demora aí um pouquinho, tá? Então é feita toda aí a questão da análise, da síntese e depois tem aí algumas outras etapas a serem cumpridas, ok? Por que essa demora? Porque além de estar descrevendo um hardware, tá? Eu estou mapeando também esse hardware numa determinada tecnologia. Então tem todas essas nuances aí para a gente compilar aqui dentro dessa ferramenta aqui no Quartz Prime. Ok? Então, já apareceu aqui alguns dados iniciais. Então, ele está usando aqui 3 elementos lógicos, 9 pinos de entrada e de saída. Tá? Mas enquanto ele não termina aqui o filter, né, que é o posicionamento dos elementos lógicos e o roteamento das interconexões, eu ainda não tenho os dados fiéis. Ok? Agora que ele já terminou a etapa aqui de filter, isso aqui, basicamente, são São os detalhes finais aí do meu hardware. Então, vamos aguardar aqui ele terminar aqui o processo de compilação para a gente começar aí os nossos comentários. Tá? Então, já chegou ali na última etapa, então essa é uma etapa bem rápida. Pronto, chegamos aí em 100% da compilação. Quando termina a compilação, quando chegamos aí nos 100%, o que vai acontecer? Ele monta aqui no nosso navegador de projeto a hierarquia que foi criada. Então, dentro aqui de teste portas lógicas, que é o meu diagrama de blocos, tem aqui uma instância, tá? Basicamente de portas lógicas, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Instância de portas lógicas, tá certo? Então essa é a hierarquia, uma hierarquia aí de duas camadas, que basicamente você tem essa camada com o componente encapsulado, ok? E basicamente esse componente encapsulado se refere a essa descrição de hardware, ok?
como resultado da compilação, nós temos aqui todos os dados do projeto e eu quero chamar a atenção para vocês aqui nos recursos de hardware que foram utilizados, ok? Então, vários recursos não foram utilizados, vamos focar naqueles que foram. Total de elementos lógicos, então eu usei 3 elementos lógicos de 114.000, ok? Menos de 1%. Então, nesse ponto é interessante até a gente fazer uma observação. Para aplicações em que eu uso 3 elementos lógicos, é irreal, é inviável eu utilizar um FPGA desse tipo, tá? Porque eu preciso de muito pouco recurso de hardware e eu estou usando um tipo de hardware que me oferece recursos infinitamente maiores, tá certo? Então, isso aí é interessante. Mas, didaticamente, é interessante a gente utilizar essa ferramenta e mostrar como que funciona. E aí, depois, futuramente, quando vocês estiverem fazendo aplicações mais robustas, tá? Isso aqui vai se encaixar muito bem. Outra coisa aqui que ele usou foi os pinos, tá? Então, ele usou um total aí de 9 pinos. Por que 9 pinos? Lembra que eu tinha aqui, ó, 2 portas de entrada, A e B, e 7 portas de saída, então basicamente esses são os 9 pinos que foram utilizados dos 529 disponíveis, ou seja, ele usou ali em torno de 2%, ok? Então, aqui já dá para a gente perceber o seguinte, esses exemplos didáticos que eu estou trabalhando aqui nesse curso, eles são exemplos que não se adequam na realidade a esse tipo de ferramenta. Tá? Porque eu tenho aqui, ó, total de elementos lógicos, 114.000, pinos de entrada e de saída, 529, memória, multiplicadores embutidos, PLLs, ok? E eu usei minimamente os recursos que estão disponíveis nessa ferramenta. Tá? No entanto, já sabendo disso, e já sabendo que cada família de FPGA tem diversas capacidades, você como projetista de hardware, tá, após fazer uma simulação, tá, nessa ferramenta, vai ter ideia da quantidade de recursos que será necessário para a sua aplicação. E aí você pode ir lá nas várias famílias de hardware e pensar aquele que se adequa melhor ao tipo de problema que você está resolvendo. Okay? Então, já compilou. E como eu fiz na última demonstração, eu quero mostrar aqui os visualizadores. Vamos ver como que fica isso. Então, primeiro o RTL Viewer. Então, ele vai mostrar para mim como que ficou esse hardware. Tá? Vamos dar um zoom aqui, tá? Para expandir aí o hardware feito. Então, eu tenho um componente chamado aqui, ó, de portas lógicas. Esse componente portas lógicas tem 2 portas de entrada, A e B. Outra coisa importante. Lembra que eu fiz o quê? Que eu fiz nome da porta de entrada do componente A e B igual os sinais que vão ser ser imputados, ok? Então, basicamente, eu tenho aqui o sinalzinho aqui de porta, a simbologia aqui de porta de entrada, tá? Eu tenho aqui a porta de entrada do meu componente e aqui no meio, ó, eu tenho um sinal que está sendo trafegado, tá certo? Então veja, tem tudo o mesmo nome, mas são coisas distintas. Aqui na saída, né, a simbologia aqui de saída, eu tenho as minhas saídas aqui de S0 até S6 e agora eu quero fazer o que? Eu quero abrir esse componente para ver o que está na camada inferior. Então, abrindo aqui esse componente, a gente vai ter aí uma noção boa do que está acontecendo. Tá? Então, ó, o S0 é uma NOT, o S1 é uma AND, o S2 uma OR, o S3 está aqui embaixo, ó, tá? Não está aqui na ordem, tá? Mas o S3 é uma NAND, o S4 é uma NOR, e o S5 ele é uma XOR, e o S6 é uma XOR com uma NOT aqui na ponta, é uma XNOR. Okay? Então, basicamente, esse é o hardware que eu descrevi. É assim que foi feita a minha descrição de hardware. Tá? Se vocês
prestarem atenção aqui do lado esquerdo da minha tela, conforme eu vou explorando aqui o hardware, que foi o que foi sintetizado aqui para mim graficamente, vai aparecendo aí todos os elementos desse projeto. Tá? Então eu tenho as portas de entrada e de saída, eu tenho as primitivas lógicas, então basicamente eu consigo fazer essa exploração. Okay? Então fica com essa imagem na mente, que agora eu vou mostrar como que isso é mapeado na tecnologia que eu escolhi. Okay? E se você lembra, eu escolhi só essa tecnologia para demonstrar esses detalhes e também porque essa tecnologia em específico, Cyclone 4 versão E, é um kit, é um kit educacional, e eu tenho ele disponível para fazer o trabalho presencial com as minhas turmas, tá bom? Então, basicamente essa aí é a visão do RTL, né, o RTL Viewer, e vamos localizar agora o outro visualizador, que é o Technology Map. No Technology Map, vamos ver como que ele vai fazer esse mapeamento. Então, vamos dar aqui um zoom. Então, olha só que coisa interessante está acontecendo. Eu tenho o quê? Eu tenho aqui o meu componente chamado portas lógicas, eu tenho aqui a porta A e a porta B, tá? Tradicionalmente aí da tecnologia, esses sinais aí passam aqui por um buffer, ok? E eu tenho aqui o componente encapsulado do jeito que eu já fiz. Uma coisa interessante de se pensar é o seguinte, veja que ele está adotando aqui como saída S, aí ele abre e fecha colchetes de 1 até o quê? De 1 até 2. Então tem dois pontinhos aqui para definir esse intervalo. Ou seja, ele está usando apenas dois sinais. E ele tem aqui também o S5, onde ele usa apenas dois sinais. Então olha só que coisa interessante. O sinal A, a gente sabe que ele vai ser operado pela porta NOT e vai gerar aqui o meu S0. Então, isso aqui, ele já abstraiu e tirou dentro do componente. Por quê? Porque basicamente ele pega aqui o sinal A, transmite e manda para um buffer, que é um buffer Um buffer inversor. Tá? Então, tá vendo que tem aqui o símbolo de uma inversora. Então, basicamente é isso que ele fez. Nem entra dentro do componente que a gente criou. Tá? Outra coisa que ele faz aqui que é bem interessante é a seguinte. Ele pega Ele já pega aqui portas lógicas que são similares, né, e que é uma o inverso da outra, e já faz Já faz esse trabalho. Então vocês estão vendo aqui, que eu tenho aqui o sinal 1, tá? Normal passando aqui por um buffer não inversor, e eu tenho aqui o sinal 1 passando Passando de forma invertida por esse buffer. Tá? A mesma coisa acontece aqui com o sinal 2. Ele passa normal por um buffer, tá? Não inversor, e ele passa negado aqui por esse outro buffer, ok? Então, aonde que isso acontece? Isso acontece na AND e na NAND, e na OR e na NOR. Então, basicamente, ele já faz Ele já faz a síntese, ele dá uma enxugada já no meu hardware dessa forma. E o S5? O S5 é a saída que recebe a operação SHOR. Então, olha só o que ele já faz. Ele manda aqui o S5 para a minha saída e, basicamente, ele já puxa aqui uma derivação onde ele vai negar que vai ser o meu sinal, que é o meu sinal X0. Vamos abrir aqui esse componente e ver o que tem aí dentro dele. Então, olha só que coisa interessante. Apareceu aqui essa simbologia, e essa simbologia é a simbologia de elementos lógicos, ou aqui de células lógicas, tá bom? Então, o meu hardware que foi descrito, ele está usando 3 elementos lógicos, tá? Então, basicamente, é isso que ele está tendo de consumo de hardware, e é isso que a gente viu naquela tela que sumariza toda a compilação do meu hardware. Tá? Como que eu sei o que tem dentro dentro desse elemento lógico, dentro dessa célula lógica? Ok? Se eu passar Se eu passar o mouse aqui em cima do meu elemento lógico, ele já vai mostrar para mim quais são as operações lógicas que estão aí dentro. No entanto, o que eu quero fazer? Eu quero fazer algo um pouquinho diferente. Eu vou clicar com o botão direito em cima desse elemento lógico
e mandar ele mostrar as propriedades. Okay? Então olha só que coisa interessante. Dentro desse elemento lógico tem uma porta aqui, uma porta short. Então a porta short é o S5 e o S6 é a porta short negada, ou seja, a XNOR. Tá? Dentro desse outro elemento lógico nós temos o que? Nós temos uma OR. Okay? Então tá a OR aí basicamente que é o meu S2. E no S1 eu tenho o que? Eu tenho uma AND. Okay? Então basicamente ele pegou a minha descrição de hardware e já fez essa síntese, tá? Para apresentar o que? O hardware na tecnologia que nós estamos utilizando. Okay? Agora, essa ferramenta, quando eu uso elementos lógicos, eu tenho aí algumas, eu tenho aí algumas vantagens, alguns recursos auxiliares que me ajudam bastante a diagnosticar o meu hardware. Okay? Então, o primeiro deles aqui é o fan-in. Tá? Então, basicamente, nesse elemento lógico eu tenho aqui de entrada data C e data D. Então, ele está mostrando para mim o data C e o data D. E basicamente entra o quê? O sinal A, né, o input A e o input B. Tá? Então, é isso que eu tenho. O fan-out, então nesse S1 eu tenho aqui esse comb-out, basicamente, que é o meu sinal S1. Eu tenho aqui as portas, que data C e data D, elas estão ativas em nível lógico alto. E eu tenho a tabela verdade. Olha só, tabela verdade, tá? Que foi algo que eu mostrei na aula teórica, na aula descritiva das portas lógicas. Então eu tenho aqui a tabela verdade. Então eu tenho todas as possibilidades aqui, ó, 00 dá 0, 01 dá 0, 10 dá 0 e 11 dá 1. Então eu tenho todas as possibilidades para dois sinais de entrada, tá? E aí eu gero aqui a minha saída. Okay? E além disso, eu tenho o que? Eu tenho a equação ou a expressão lógica. Então o meu S1 ele é basicamente o data C e o E comercial ele representa o que? Ele representa a porta AND. Tá? Então é data C, E comercial data D, que é a mesma coisa que data C, AND, data D. Ok? Então esse aí é o visualizador do Technology Map, que vai mapear na tecnologia que você escolheu. Ok? Então, basicamente esses são os dois visualizadores que nós temos. Ok? Então eu posso fazer aí a simulação desse hardware, tá? E verificar aí o comportamento tal, e que vai ser o mesmo comportamento que eu verifiquei, que eu demonstrei na simulação que eu fiz lá no VHDL5. Ok? Como que eu faço essa simulação? Venho aqui em Menu File, New, não vou usar nem arquivos de projeto, nem arquivos de memória, eu vou usar aqui o arquivo de verificação University Program VWF. Ok? Então, vamos criar aí o nosso VWF. Ao criar aí o nosso VWF, o que vai acontecer? Nós vamos ter o que? Nós vamos ter aqui esse waveform e eu vou listar os sinais, os sinais que eu quero trabalhar. Tá bom? Então, basicamente eu insert node finder, vou mandar ele listar todos os pinos desse hardware. Ele fez aqui o list. Eu só vou selecionar todos aqui e mandar ele o que ele está para mim. Tá bom? Então, eu tenho aí A e B, tenho aqui S0, S1, S2, S3, S4, S5 e S6. E basicamente agora eu vou configurar aqui os meus sinais. Tá? Então, eu posso configurar as transições do meu sinal com essa ferramenta aqui de contagem. O meu sinal ele vai ser um sinal binário. E ele vai começar em 0 e eu vou fazer essa transição aí de 50 em 50 nanosegundos. Tá bom? Então tá aí. Ó. Tá aí o meu sinal, que é o meu sinal A. Tá? O meu sinal B, eu vou definir aí também a configuração dele. Ele também vai começar em 0, só que agora eu vou dividir por 2 isso. Eu vou fazer as transições aí em 25 nanosegundos, certo? Então, com isso, vamos dar um zoom aqui só para vocês terem noção do que eu fiz, tá?
Então, com essa configuração, eu defini aqui todas as possibilidades possíveis para duas variáveis de entrada. Então, ó, A0, B0 é uma possibilidade, A0, B1, A1, B0 e A1, B1. Ou seja, eu tenho todas as possibilidades, tá? Sendo demonstradas aí. Feito isso, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso simular. Quando eu clico aqui em simulação, ele pede aqui para eu salvar arquivo, salvei, tá? Vou salvar aqui na minha aula, na minha aula 2. E basicamente ele vai fazer aqui a simulação para mim, tá bom? Então, essa simulação ela vai mostrar o comportamento de todas as portas lógicas descritas lá na minha entidade de hardware, ok? Então, demora um pouquinho, mas depois de um certo tempo você obtém aí o resultado. Tá aí. Então, nós temos o que? Nós temos aí a nossa simulação. O que eu quero fazer aqui? Eu quero selecionar um ciclo aqui, ó, para a gente verificar aí alguns comportamentos, certo? Então, olha só, eu tenho aqui o meu sinal A, tá? E aí basicamente o meu sinal S sempre vai ser o que? O inverso do meu sinal A, tá? Eu tenho aqui o meu sinal S1, que basicamente eu só tenho um pulso, tá? E o sinal S3 vai ser o inverso dele, tá? Que é a AND e a NAND. Aqui é o OR, tá? Então só quando eu tenho A e B00 eu tenho 0, depois eu tenho 1 em todas as possibilidades e o inverso dele vai ser aqui, ó, tá? Então vai ser o S4. E o S5 e o S6, um é o inverso do outro, ok? Então basicamente essa é a minha simulação. Então ela está bonitinha, sem grandes problemas, tá? Está funcionando de forma adequada. Vamos Vamos fechar essa simulação funcional e agora vamos fazer a simulação temporal, tá? Então vamos ver como que é o comportamento desse hardware descrito no tempo. Então vamos aguardar aí ele fazer aí todo o processo de simulação. Feito, aí olha só que coisa interessante aconteceu aqui. Eu tenho dois detalhes importantíssimos que devem ser explorados nessa imagem. Então, primeiramente, eu quero Eu quero fazer um zoom aqui em um ciclo, tá? E aí nós vamos ver Nós vamos observar, ó, que o sinal, né, os sinais aqui de saída, eles estão em algum momento aqui, ó, com essa porção, tá? Vou até selecionar aqui para vocês verificarem. Esse serrilhado aí é o que a gente chama de desconhecido, tá? Então, basicamente eu tenho isso, tá? Se a gente for observar, tá? Então vamos pegar aqui o sinal B e vamos selecionar isso aqui, tá? Se nós formos observar o tempo dessa transição, nós observaremos que a transição que ocorre, por exemplo, aqui nesse sinal aqui de baixo, ela está Ela está deslocada no tempo, ok? Então, basicamente, esse sinal que eu selecionei aqui, ele é o S2. E quem é o S2? É a OR. Então, quando eu tenho uma transição aqui para nível lógico alto no B, tá? Essa transição para nível lógico alto também ela aparece aqui no S2. Então, só para você ter uma ideia, a primeira transição aqui no meu sinal B, ela ocorre em 25 nanosegundos. Essa transição ela vai ser observada aí no sinal S2 em 32,59 nanosegundos. Ou seja, eu tenho aí em torno de 7 nanosegundos de tempo de atraso. Então, isso é uma observação importante, tá? Em eletrônica digital, em sistemas digitais, sempre considerar aí o tempo, que é o tempo de atraso entre entrada e saída. Outra consideração importante, quando eu começo a considerar aí esses tempos, é o seguinte: vocês estão vendo que apareceu aqui, ó, alguns pulsos, tá? Esses pulsos são pulsos parasitários. Eu vou até fazer um zoom aqui, ó. Apareceu alguns pulsos que não tem que não tem um valor lógico, tá? Para esses pulsos. E aí durante toda a minha simulação aparecem esses pulsos, tá? São pulsos aí parasitas, tá?
Como que a gente chama na eletrônica digital esses pulsos? São glitters, ok? Então, são pulsos o quê? Indesejáveis que aparecem aí por algum motivo em função aí dos atrasos que nós temos aí nos sinais, tá certo? Então ele é um pulso de altíssima frequência, tá? Então você vê que ele é um pulso estreito e de alta frequência, ok? E basicamente ele não tem valor lógico, valor lógico nenhum, tá? E uma coisa interessante é, no futuro, a gente projetar sistemas digitais pensando em ceifar, pensando em filtrar esses tipos de pulsos que aparecem aí na minha simulação. Ok? Então, olha só que coisa interessante. Apesar de eu estar trabalhando com uma ferramenta com um ambiente de desenvolvimento onde eu vou fazer simulações do meu hardware, aparece condições bem reais desse hardware que eu estou descrevendo. Então aqui é apenas um exemplo, tá? Onde eu consigo ver o tempo de atraso e eu consigo ver se esses glitters eles acontecem, né? Esses pulsos parasitários eles acontecem aí ao longo das transmissões e das operações dos sinais envolvidos aqui no meu hardware. Ok? Então, basicamente essa é a simulação. Eu posso fechar aqui e voltar lá para o quartos, tá bom? Então, essa foi a demonstração do hardware aí da aula 2. Espero que vocês tenham gostado desses detalhes de hardware, ok? Que a gente consegue ver de maneira muito clara aqui nesse ambiente, no Quartz Prime. É uma ferramenta fantástica, eu considero, tá? E tem muito recurso a ser explorado e a gente consegue ter uma visão, ter um diagnóstico do hardware que está sendo descrito de maneira muito ótima, de maneira excelente, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês quiserem aí acompanhar, né, as nossas próximas aulas, o restante desse curso de VHDL, não esquece de se inscrever aí no canal e ativar o sininho, tá? E se gostou aí do conteúdo, deixa aí o seu like. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Então, um forte abraço e vejo vocês aí na nossa próxima aula.